Fala galerinha do canal do YouTube, pessoal, olha só. Hoje resolvi aí fazer uma técnica muito difícil, mano. Já fiz o perfil desse cabelo aí, tá certo? E vou executar o corte completo nesse cabelo. Mas olha só, a técnica que eu tô falando, cara, é o degradê com pente 2 e 1. É, é isso aí. Aceitei o desafio, tá? De um dos inscritos. Gutinho, faço o degradê com pente 1 e 2 fora do seu padrão. Cara, eu vou dizer pra você. Você que é profissional, você consegue fazer todos, mas não vou negar. Fazer um degradê somente com o pente 1 e o 2, sem nenhum pente especial, cara, é muito difícil. Então a máquina que eu estou utilizando, essa monstro aí chinesa, né, onde os americanos também gostam muito, a JRL, né? Por que estou utilizando? Pessoal, estou fazendo a limpeza com pente 1, tá certo? Porque eu estou utilizando ela. Estou utilizando essa máquina, pessoal, exatamente porque ela tem uma abertura muito grande, tá? E vou tentar ali fazer o disfarce da 0 para 1 só com o zero alta dela, tá certo? Vou utilizar alguma coisa aí, algum artifício meu, tá? Para conseguir executar esse fade. Feita essa limpeza, já vou marcar extremamente com a máquina invertida. Isso daí, ela raspa muito, cara. Ela já raspa normal. Só que assim, o zero dela fica mais preparado para vir com a máquina de acabamento. Porque esses projetos, tá? Dessa lâmina para corte é excelente. Mas a nível mesmo ainda de... Mesmo ela estando rente, pessoal, o zero dela ainda dá uma diferencinha grande para a máquina de acabamento, tá? Não que atrapalhe, que você acostuma. Mas estou marcando dessa forma extremamente rente, tá? Então perceba que eu marquei, ficou mais ou menos um dedo e um pouquinho de altura para cima, tá? E vou fazer esse disfarce da 0 para 1 sem o auxílio do pente especial, tá bom? Feito isso daí, foca só. Tá o pente 1, eu venho com a minha 0 alta, mas de antemão vou vir ali, pessoal, dando uma beliscadinha naquela marcação ali. Por quê? Porque ela ali tá mais baixo do que a própria 0 da máquina. Então vou logo dar uma quebradazinha desse jeito. Vou descer mais um degrauzinho aí, tá? Vou dar uma subidazinha um pouco. Agora perceba que essa base, pessoal, vai deixar o degradê um pouco mais escuro do que o convencional, tá? Porque dei mais uma levantada na alavanca, tá certo? Terceiro estágiozinho. Por quê? Porque a aproximação da 0 para da 1 para 2 é enorme, tá? Então vai dar um degradê bem escurinho, bem escuro. Então perceba que eu agora coloquei na 0 mesmo e dei umas beliscadas. Agora vou fazer o movimento reto. Esse movimento fade da lâmina. Se você parar a observar, eu só tô movendo, tá? A máquina de forma reta, tendo como base a lâmina da máquina, tá certo? Isso daí já vai me dando, ó, esse acesso. Vou empurrando sem medo. Por quê? Porque a lâmina da máquina fade ou da taper, ela vai aumentando conforme você vá fazendo essa curva da lâmina. Então eu consigo fazer, tá, esse disfarce até o topo, essa conexão. Agora eu venho, tá, reduzindo e dando uma melhorada para a parte de baixo, pois a conexão da parte de cima eu já consegui. Então perceba que eu venho aí suavizando e dando umas leves beliscadas agora com a 0 da máquina, tá? Puxando para essa parte aqui, pessoal, você vê que ela realmente é bem escura, tá? O lado de lá eu já fiz. Então veja que essa parte é bem escura e eu venho o mesmo cronograma, 0, tá? Dando uma beliscada ali milímetros. Agora vou dando uma beliscada na 0, antes não foi, tá? Foi um ponto acima. Ficou a marca para você perceber que ela marcou bem rente.
dê uma graduaçãozinha um pouco mais acima, tá? E perceba que o tom de cima é bem escuro, galera. Então vou ali, ó, na alta agora e vou fazer o movimento reto, tá? Essa é uma técnica, pessoal, que eu tô se especializando, tá? A técnica de você trabalhar com a nivelação através da lâmina da máquina, tá? Supondo, né, a espessura da lâmina fade. Então perceba ali que eu já fui logo mesclando a conexão com a parte de cima e venho agora só melhorando para a parte de baixo, fazendo as reduções, tá? Da nivelação através da catraca, tá bom? Então perceba ali que eu já consegui ali de uma forma bem executada esse disfarce, tá? Com o pente 1. Mas pessoal, se você já tem essa base 1, tá? Você pode se especializar. Eu tenho uma facilidade de fazer técnicas, mas em si, pro meu dia a dia, eu não pego ela em si para me trabalhar, tá certo? Porque eu acho a minha ainda mais fácil ainda, tá? Minhas técnicas padrões com base pentes especiais, eu acho melhor. Então veja só que eu estou utilizando o pente 2, tá? Vou subir o pente 2 até aquela região. Esse cabelo aí, pessoal, ele fica sem aresta, tá? Porque o cliente ele usa o cabelo um pouco mais arrepiado, tá bom? E essa parte cresce muito, mano. Sem falar que o cliente aí, ele tem a cabeçona, né, cara? Então, quanto mais volume fica no lado, mais a cabeça fica larga, tá bom? Mas o intuito é esse aí, ó. Passei o pente 2 nesse lado, vou utilizar o pente 1 para tirar essa marcação, tá? Então vou com um alto, tá certo? Fazendo um movimento reto e tentando conectar, tá? Vou tentando conectar o 1 para 2. Então perceba que eu venho fazendo esse movimento, tá? Um movimento mais reto e dando uma polida já na parte de conexão com o pente 2, tá? Vou fazendo uma redução para o 1 intermediário e tentando encontrar o encaixe perfeito com o pente 1, tá certo? Vou encontrar esse encaixe exatamente fazendo um movimento reto também. Então, pessoal, olha só que eu venho aí, tá? Com um baixo agora, tá bom? Esfregando, um baixo não, um intermediário. Agora um baixo, vou esfregando naquela regiãozinha ali, ó. E perceba que cada vez mais vai se conectando, tá? As reduções que você vem fazendo na máquina vem se conectando. Perceba que não é uma técnica fácil, cara, de você executar. Mas eu vou dizer para vocês, quando foi lançado não, quando o degradê chegou na minha cidade, a gente não tinha acesso a pentes especiais. Então eu fazia o degradê mais ou menos dessa forma, tá certo? Então perceba aí que o lado de cá eu vou utilizar o pente 2, tá? Na mesma proporção, ó. Mesma proporção, pente 2. Faço a limpeza, tá? Daquela região ali. E perceba aí, pessoal, que de forma bem precisa, cara, a gente vem fazendo essa limpeza, tá? E executando. Então perceba vocês aí que essa técnica aí é um verdadeiro, cara, desafio, tá? É um verdadeiro, cara, desafio. Se tivesse aresta, seria com certeza muito mais fácil, tá? Dar pulo grandes. Mas como não tem arestas, o pulo não é tão grande assim, ó. Por quê? Porque o espaçamento aí ficou enorme. Então venho com um alto, tá? Fazendo um movimento reto, o movimento do pente também, tá? Que é exatamente essa curvatura. Então veja só, vou esfregando e fazendo um movimento reto. Por quê? Porque eu quero eliminar o encontro, pessoal, do 1 alto com o 2. Então primeiro eu vou se preocupando com a parte de cima. Agora com a parte de baixo eu venho esfregando um intermediário, tá certo? Com um intermediário eu venho ali, ó, esfregando um pouco mais abaixo do que eu fui anteriormente, tá certo? Então venho aí esfregando, fui, voltei, tá? Perceba que acaba sendo, cara, técnicas que vários, um baixo agora, pessoal,
que vários barbeiros podem utilizar, tá? E perceba que o tom de encontro aí, né, você precisará ainda trabalhar com a zero alta, tá? Para dar uma amenizada, cara, nesse encontro aí, tá? Porque ficou bem distante, certo? É o 1 para o 2. Então perceba que eu passei um baixo agora, tá? E agora eu vou vir trabalhando com zero alto, tá? Fazendo aquela conexão para ficar um pouco mais suave. Perceba que esse degradê ele não fica tão suave como geralmente eu tenho aquele hábito de deixar bem natural, tá? Mas como em si o cliente também diz, faz um degradêzinho um pouco mais escuro, aí eu vou lançar aí o degradê com o pente, tá? 1 e 2. Então perceba aí, ó, que eu venho ali com a zero alta e suas variações, né? Venho variando zero alta e intermediária para tentar gerar um choque ali de encontro entre o zero alto e o possível 1, né? Então perceba aí, ó, que vai ficando um degradêzinho um pouco mais escuro, tá? E realmente muito complicado, pessoal, não vou negar. Eu fiquei um pouco assim querendo utilizar o pente especial para vir facilitar o meu corte, tá? Mas realmente eu trabalhei bastante, certo? Com a zero alta ali para chegar no resultado final desse corte, tá? Sair trabalhando bem ali para explorar e não sair do cronograma, cara, que eu gosto de ser fiel aos vídeos, tá? Então, após isso aí, eu venho com a minha Kemei i32S e vou vir fazendo uma marcação alguns milímetros, tá certo? Alguns milímetros abaixo. Poderia empurrar, pessoal, mais. Só que a Pop Barb P700 ela ainda raspa mais. Então eu prefiro fazer com ela em alguns cabelos com a Kemei i32S e posteriormente com a Pop Barb P700, tá? Porque ela raspa ainda mais rente. Então agora eu posso empurrar ao máximo essa máquina, tá? Dessa forma. E vou dizer para vocês, ela dá uma substituída legal na navalha, tá? Por quê, pessoal? Porque alguns cabelos a gente precisa, certo, passar ela, porque alguns clientes ele causam irritação, tá? Quando eu uso a navalha, então eu prefiro já trabalhar com a máquina de acabamento. Então, após isso aí, pessoal, eu vou aparar, tá, o topo do cabelo do cliente, tá? Ele geralmente gosta que aparem no 6, 6,5. Então eu vou aparar esse cabelo com o pente 6,5, tá? Deixando aí um topete para ficar mais alongado e dar o formato também da cabeça, tá? Mais linear. Então vou com o pente 6, passando e penteando, puxando para trás. Então, após isso daí, pessoal, vou fazer essa conexão agora da parte da coroa, tá? Passando o pente 3 reto, certo? Para ir suavizando aquela marcação. Então, vou passar o pente 3, pente 2, pente, tá? Até eliminar ali aquela marcação da coroa, tá? Porque é a única parte conectada. As laterais não são conectadas. Então, vou vindo passando o pente 2 também, tá? Fazendo essa limpeza, essa conexão. E mais um segredo, pessoal, vou entregar um segredo. Nesse tipo de cabelo que o cliente usa arrepiado, um pouco juntando os meios, eu costumo dar essa quebrada aí, ó. Nesse encontrozinho eu faço um movimento reto de concha, tá? Movimento C, dando uma retirada um pouco, quebrando um pouco alguns fios, tá? Nessa conexão do topo. Por quê? Porque quebrando alguns fios, ele vai evitar que o cabelo caia. O cabelo, tá? Ele vai se sustentar devidamente a esse quebra, tá? De alguns fios. O cabelo não vai voltar para fora. Esses fios menores vai empurrar esse fio para dentro, tá?
Então utilizei o próprio pente 2, tá? De forma leve, ó. Pente 3 agora, dando algumas quebradas. Não vou entrar, pessoal, para tirar o fio. Só dando umas quebradas com movimento C, movimento reto ali, tá certo? Só uma dica para vocês. Agora vou secar, tá? Esse cabelo, tirar aqueles fios ali que estavam sobre o cabelo, que eu não lavo, tá? Eu seco, sopro para o cliente sair limpo, certo? Então eu faço exatamente essa forma. Pronto, galera, já fiz, tá, a parada. Agora vou nivelar esse topete com o comprimento, tá, a extensão mais de trás do cabelo, tá certo? Então poderia usar o mecha-mecha, mas vou utilizar o pente corrido, tá? Tá bem pretão. Deixando esse topete mais linear e igualando exatamente com a parte de trás, né? Pegando a parte de trás como minha referência, ó. Então vou retirando ali o excessozinho do topete, tá? Para ficar bem linear, como se fosse o cabelo reto. Então, ó, vou vindo ali, tá? Dessa forma, posso vir já com o dedo na vertical também, tá? Fazendo essa aferição, tá certo? Então você pode fazer exatamente isso, tá? Então perceba ali que eu vou nivelando esse cabelo, tá? Então perceba aí que eu também venho com mecha-mecha, né? Fazendo o trabalho exatamente com excelência, tá? Corrigindo ali possíveis ali pontas no fio de cabelo, pontas ali que fiquem desiguais, tá certo? Então eu venho ali fazendo a correção também, mecha a mecha, tá? Então com esse cabelo aí, pessoal, eu vou vir agora, né? Fazendo um penteado, tá? Vou fazer um penteado aí para vocês, chamado um penteado aí, mechas farpadas, tá? Mechas soltas, mechas livres, né? O cliente pode usar o cabelo para trás, tranquilo, tradicional, ou pode usar ele um pouco mais estilizado, tá certo? Então botei a câmera um pouco mais de cima para vocês observar como é esse penteado. Então vou utilizar, pessoal, um gel cola, tá? Esse que eu utilizo é um gel cera. Então passo uma pequena quantidade, passo todo para trás, tá? O cliente já poderia utilizar ele assim, pessoal, todo para trás, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês um penteado onde o cliente saia desse tradicional penteado lambido, né? E venha estilizar. Poderia ser só com gel, pessoal, mas às vezes o gel tá um pouco duro, eu passo uma pomada brilho para o cabelo ficar mais maleável. Então passo a pomada brilho, lambendo e melando por todas as extensões. Já vou colando o lado também, tá certo? Agora eu vou só chacoalhando. Quanto mais eu chacoalho, mais esses fios vai se abrindo. Então, só para vocês perceberem que realmente vai se abrindo os fios, eles vão ficando umas mechazinhas soltas, tá? Umas mechazinhas tipo farpadas, certo? É bem estilizada mesmo. Isso daí, pessoal, já agrega muito valor para você vir vender um gel, uma pomada, tá? Então, o seu entender, cara, de finalização também é muito importante. Às vezes só podia soltar isso aí num curso, tá? Mas quero mostrar para vocês e quero que vocês me ajudem também compartilhando esse vídeo, tá? Compartilha, cara, que é desde o corte, desde ao escovar. São cortes completos, sem cortes de cena, tá certo? Daquele jeito, vai pra lá. Trabalhando agora com pouco aí. Eita. Teve quinta-feira difícil. Não trabalha, né? Ó, vou dar uma roupa aqui, ó, pro meu parceiro, ó. Olha só, galera, aqui, ó. Molezinho. Fala, galera. Iguinho na área. Aqui são os Moraes. Aqui sabe o que faz, viu? Chama os caras aí, precisar, chama no zap aí, marca o seu horário aqui. GG Restart são os melhores, meu filho. Por isso que eu tô mais de 15 anos aqui quando não. Dá uma palhinha aí, pô, dá um pagode aí. Vamos lá. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes, uma loucura por uma paixão.
péssimo negócio, coração. Ô, bicho, Aqui é a casa dos artistas, rapaz. Chega pra cá, ó, vem com a família também, GG Restart, filho. É Esquece. isso aí, filhão. Não, os caras aqui faz tudo. Os caras aqui não cortam, o que você pensar, só deixa assim, nessa linhagem. É, Aí, top, mano, olha esquece, só. Esquece. É isso aí. Não tem melhor não, os caras são os Ó, fortes. chegou um. Ó, chegou mais um. Essa Esse peça, aqui essa coisa é rara. é moral demais. Agora aí pensa na moral. Aqui é... E o resultado é isso aí, galerinha. Após finalizar a barba ali, ó, 100% natural, cabelo, tá? Barba. Então, se você curtiu, deixa seu like, deixa seu comentário. O que você achou dessa técnica, desse grau de dificuldade? Mas não esquece, cara, de compartilhar. Compartilha aí. Compartilha o máximo, cara. Pra gente vir aí a redescobrir novas técnicas e trazer aí pra vocês, tá? Mas não esquece de compartilhar essas super aula, super vídeo nos seus grupos de WhatsApp.